O mistério de Madeleine McCann. O caso que chocou o mundo. Na noite de 3 de maio de 2007, um evento trágico e misterioso abalou o mundo. O desaparecimento de uma garotinha de apenas 3 anos de idade. Madeleine McCann sumiu sem deixar rastros do quarto onde dormia, dentro do Resort Ocean Club, em Praia da Luz, Portugal, enquanto seus pais jantavam a poucos metros dali. Se você ainda não conhece o canal NewsWeb Doc, está perdendo a chance de acompanhar um conteúdo de qualidade e cheio de informações que podem te surpreender. Aqui, nos dedicamos a trazer notícias relevantes, histórias emocionantes e muito mais, com seriedade e respeito ao que realmente importa. Nosso objetivo é sempre trazer informações precisas, com o coração aberto para aprender junto com vocês. Não estamos aqui para ser os maiores, mas sim para compartilhar o que realmente faz a diferença. Se você curte ficar por dentro do que está acontecendo ao redor do mundo e gosta de conteúdos bem feitos, será um prazer ter você conosco. Se inscreve no canal e ative as notificações para acompanhar tudo de perto. Juntos, vamos continuar aprendendo e nos informando de maneira verdadeira e transparente. Muito obrigado por estar aqui. O que parecia ser apenas um caso isolado de desaparecimento infantil, logo se tornou um dos mistérios criminais mais complexos e debatidos da história. A busca por Madeleine mobilizou forças policiais de diferentes países, gerou uma cobertura massiva da mídia e alimentou inúmeras teorias, suspeitas e investigações que perduram até hoje. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Como uma criança pode ter sumido sem que ninguém percebesse? Quem estaria por trás desse desaparecimento? Essas são perguntas que, mais de uma década depois, continuam sem respostas definitivas. A noite do desaparecimento. O início de um mistério sem fim. A família McCann estava aproveitando suas férias no Ocean Club, um resort na tranquila região do Algarve, em Portugal. O casal Kate e Jerry McCann, junto com seus 3 filhos pequenos, Madeleine, de 3 anos, e os gêmeos Sean e Amélie, de 2 anos, buscava descanso e lazer em um dos destinos mais visitados do país. Na noite fatídica, os McCann decidiram jantar com um grupo de amigos no restaurante Tapas Bar, localizado dentro do complexo do resort, a cerca de 50 metros do apartamento onde as crianças dormiam. Como não havia um serviço de babá disponível, o grupo adotou um sistema de revezamento. A cada 20 a 30 minutos, um dos adultos deixava a mesa para verificar se as crianças estavam bem. Tudo parecia correr normalmente até que, por volta das 22 horas, Kate McCann foi até o apartamento e se deparou com uma cena aterrorizante. A cama de Madeleine estava vazia, a janela do quarto escancarada e a cortina balançava ao vento. O desespero tomou conta da mãe, que imediatamente voltou ao restaurante gritando: "Levaram a Madeleine!" A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente. Funcionários do resort e outros hóspedes se mobilizaram para procurar a menina nos arredores, vasculhando ruas, praias e áreas próximas, mas sem sucesso. A polícia portuguesa foi acionada, mas as primeiras horas da investigação foram marcadas por falhas que comprometeram todo o caso. Os primeiros erros na investigação. Quando as autoridades chegaram ao local, medidas essenciais para uma investigação desse porte não foram tomadas imediatamente. O apartamento 5A, onde os McCann estavam hospedados, não foi isolado, permitindo que mais de 20 pessoas circulassem livremente pelo local, contaminando possíveis evidências. Além disso, não houve um alerta imediato para aeroportos e fronteiras, o que teria sido essencial caso Madeleine tivesse sido levada para fora do país. Os cães farejadores e as análises forenses só foram utilizados dias depois, diminuindo significativamente a chance de encontrar pistas concretas. A partir desse momento, o desaparecimento de Madeleine McCann se tornaria um dos casos criminais mais complexos e debatidos da história moderna. As primeiras investigações e a repercussão mundial. O desaparecimento de Madeleine McCann rapidamente se tornou um dos casos criminais mais midiáticos da história. Em questão de horas, sua imagem estava estampada em jornais, televisões e sites ao redor do mundo. A comoção foi gigantesca, e celebridades, políticos e cidadãos comuns se mobilizaram para ajudar na busca pela menina.
A investigação inicial e a teoria do sequestro. No primeiro momento, a polícia portuguesa trabalhou com a principal hipótese de sequestro, considerando que Madeleine poderia ter sido levada por um estranho enquanto dormia. Testemunhas relataram ter visto um homem carregando uma criança nos arredores do resort naquela noite, mas as descrições eram imprecisas e contraditórias. Com a falta de evidências concretas e a pressão crescente da mídia, as investigações se tornaram caóticas e confusas. Um dos primeiros suspeitos foi Robert Murat, um britânico que morava próximo ao resort. No entanto, após diversas análises e interrogatórios, nada foi encontrado que o ligasse ao caso e ele foi descartado da investigação. Os McCann se tornam suspeitos. À medida que os meses passavam sem avanços, a polícia começou a explorar outras possibilidades. Em setembro de 2007, Kate e Jerry McCann foram declarados arguidos, suspeitos formais, levantando uma teoria controversa. Madeleine teria morrido acidentalmente no apartamento, e os pais teriam ocultado o corpo para evitar as consequências. A hipótese surgiu depois que cães farejadores britânicos especializados em detectar cheiro de sangue e cadáver foram levados até o apartamento 5A e ao carro alugado pelos McCann, semanas depois do desaparecimento. Os cães reagiram em alguns pontos, o que gerou especulações de que poderia haver vestígios de Madeleine ali. A imprensa sensacionalista explorou essa teoria ao máximo, colocando os McCann no centro de uma campanha de difamação intensa. No entanto, nenhuma prova concreta foi encontrada, e Kate e Jerry sempre negaram qualquer envolvimento no desaparecimento da filha. O arquivamento do caso. Diante da falta de evidências, em julho de 2008, a polícia portuguesa arquivou o caso, removendo o status de arguidos dos McCann. Embora a investigação oficial tivesse sido encerrada, Kate e Jerry não desistiram de buscar respostas. O casal contratou detetives particulares e continuou uma campanha global para manter o desaparecimento de Madeleine em evidência. A frase "Find Madeleine", encontrem Madeleine, se tornou um símbolo da luta por respostas, e o caso permaneceu como um dos mistérios mais discutidos e investigados do mundo. Novos rumos e investigações paralelas. Após o arquivamento do caso pela polícia portuguesa em 2008, a família McCann nunca desistiu de procurar respostas. Determinados a encontrar a filha, Kate e Jerry McCann contrataram detetives particulares e lançaram uma campanha global para manter a investigação ativa. O caso ganhou novo fôlego em 2011, quando a Scotland Yard, sob ordens do então primeiro-ministro britânico David Cameron, reabriu a investigação sob o nome Operação Grange. O objetivo era revisar todas as evidências disponíveis, analisar possíveis falhas na investigação original e seguir novas pistas que pudessem levar ao paradeiro de Madeleine. As principais teorias investigadas. Desde o desaparecimento, diversas hipóteses foram levantadas sobre o que poderia ter acontecido com Madeleine McCann. Algumas das principais linhas de investigação incluem sequestro por uma rede de tráfico humano. Uma das possibilidades mais discutidas é que Madeleine tenha sido levada por um grupo especializado no tráfico de crianças para adoção ilegal ou exploração. Essa teoria ganhou força porque o Algarve era conhecido como uma região onde havia atividades suspeitas relacionadas ao tráfico humano, com denúncias de indivíduos abordando crianças em resorts e praias. Crime de oportunidade. Outra hipótese sugere que um ladrão teria invadido o apartamento dos McCann para roubar objetos de valor, mas ao perceber que Madeleine estava acordada e poderia reconhecê-lo, decidiu levá-la. Essa teoria se baseia no fato de que a porta do apartamento estava destrancada e na presença de criminosos oportunistas na região. Ligação com criminosos sexuais. Ao longo da investigação, surgiram relatos sobre a presença de pedófilos conhecidos na região de Praia da Luz na época do desaparecimento. Alguns investigadores sugeriram que Madeleine poderia ter sido vítima de um predador sexual que a levou do apartamento durante a noite. Essa linha de investigação foi explorada, mas sem resultados concretos. O suspeito Christian Bruckner. Em 2020, a polícia alemã identificou Christian Bruckner, um criminoso sexual condenado, como o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine.
Bruckner estava na região do Algarve em 2007. Tinha um histórico de crimes sexuais contra crianças e usava uma van na época, o que levantou suspeitas de que poderia ter sido o responsável pelo sequestro. A polícia encontrou provas circunstanciais ligando Bruckner ao caso, como registros telefônicos mostrando que ele estava perto do resort na noite do desaparecimento. No entanto, até hoje, nenhuma evidência definitiva foi encontrada para incriminá-lo formalmente. A busca continua. Mesmo após anos de investigações, Madeleine McCann nunca foi encontrada, e o caso continua sendo um dos maiores mistérios criminais do mundo. Os pais de Madeleine seguem na luta por respostas, mantendo ativa a campanha Find Madeleine e esperando que, um dia, a verdade venha à tona. E você, o que acha desse caso? Qual teoria parece mais plausível? Comente abaixo. O caso ainda sem resolução. Apesar de mais de 18 anos de investigações, milhares de pistas analisadas e inúmeras teorias levantadas, o paradeiro de Madeleine McCann continua desconhecido. O caso, que começou como uma busca desesperada por uma menina desaparecida, se transformou em um dos maiores mistérios criminais da história moderna. A família McCann jamais desistiu de encontrar respostas. Kate e Jerry mantêm viva a campanha Find Madeleine, incentivando que qualquer informação, por menor que seja reportada às autoridades. Cartazes, anúncios e campanhas de conscientização continuam sendo divulgados mundialmente, na esperança de que alguém possa trazer uma pista definitiva sobre o paradeiro de Madeleine. O caso que nunca saiu dos holofotes. Desde 2007, o desaparecimento de Madeleine mobilizou a mídia global como poucos casos antes dele. Jornais, emissoras de TV e portais de notícias acompanharam cada novo detalhe da investigação, tornando Madeleine um dos rostos mais conhecidos do mundo entre os casos de crianças desaparecidas. O caso já foi tema de livros, reportagens especiais e documentários, incluindo uma minissérie lançada pela Netflix em 2019, intitulada O Desaparecimento de Madeleine McCann, que reacendeu o interesse do público e levantou novas questões sobre o que poderia ter acontecido naquela noite fatídica. Uma resolução ainda possível? Embora muitos casos de desaparecimento permaneçam sem solução, a história mostra que crianças desaparecidas podem ser encontradas anos ou até décadas depois. Casos como o de Jaycee Dugard, sequestrada aos 11 anos e mantida em cativeiro por 18 anos antes de ser resgatada, mostram que a esperança nunca deve ser perdida. As investigações sobre o desaparecimento de Madeleine McCann ainda estão em andamento, e novas pistas continuam surgindo. A Scotland Yard mantém aberta a Operação Grange, revisando as evidências e investigando qualquer novo desenvolvimento. A grande pergunta que ainda assombra o mundo é: será que um dia saberemos o que realmente aconteceu naquela noite de maio de 2007? E você, acredita que esse mistério um dia será resolvido? Deixe seu comentário. O desaparecimento de Madeleine McCann é um dos maiores mistérios da história moderna. Após mais de 18 anos, perguntas ainda ecoam no ar. O que realmente aconteceu naquela noite fatídica em 2007? A cada reviravolta, novas teorias surgem, mas a verdade continua escapando, como um enigma que desafia até os maiores detetives. Agora, mais do que nunca, o caso continua a ser uma obsessão global. Será que alguém conhece a resposta? Ou será que o segredo de Madeleine está guardado em algum lugar, esperando ser desvendado? O tempo está se esgotando e o que parecia impossível pode estar mais perto de ser descoberto do que imaginamos. Cuidar de uma criança não é apenas uma responsabilidade, é um dever profundo e essencial para o bem-estar, o crescimento e o futuro de uma pessoa. Desde os primeiros dias de vida, a criança depende dos pais ou responsáveis para garantir sua segurança física, emocional e psicológica. E essa responsabilidade não tem data de expiração. Ela perdura enquanto a criança precisar, seja ela um recém-nascido, uma adolescente ou um adulto. A importância desse cuidado vai muito além da proteção básica. Cuidar bem de um filho é proporcionar um ambiente onde ele se sinta amado, valorizado e seguro. Isso envolve garantir sua alimentação, saúde, educação e, principalmente, o desenvolvimento de uma autoestima forte e a capacidade de confiar em si mesmo.
Crianças que crescem em um ambiente de apoio têm mais chances de se tornar adultos confiantes e capazes de enfrentar os desafios da vida. O dever dos pais ou responsáveis é também um dever de exemplo. As crianças aprendem com as atitudes, comportamentos e decisões dos adultos ao seu redor. Elas observam como os pais lidam com as adversidades, como se relacionam com os outros e como resolvem problemas. Portanto, cuidar bem dos filhos é também ser um modelo de respeito, empatia, paciência e integridade. Outro aspecto fundamental é a segurança e a proteção. Desde os primeiros passos, as crianças começam a explorar o mundo ao seu redor. Elas precisam de supervisão para evitar perigos, como acidentes domésticos, e proteção contra situações que possam ameaçar seu bem-estar, como abusos, negligência ou exposição a ambientes tóxicos. Essa proteção deve ser constante e adaptada conforme a idade e as circunstâncias, mas nunca deve ser negligenciada. À medida que os filhos crescem, os pais ou responsáveis também têm o dever de apoiar a independência e o desenvolvimento da autonomia deles. Isso inclui orientações sobre como tomar decisões saudáveis, como lidar com as pressões sociais e como se posicionar diante das dificuldades da vida. Esse apoio deve ser contínuo, ajustado conforme as necessidades e os desafios de cada fase da vida, desde a infância até a vida adulta. Portanto, o cuidado com os filhos nunca deve ser subestimado ou tratado como uma responsabilidade passageira. Ele é um compromisso para toda a vida, um investimento na formação de seres humanos completos, felizes e preparados para contribuir positivamente para a sociedade. O amor, a atenção, a paciência e a disciplina dos pais são os pilares para a construção de um futuro melhor, tanto para as crianças quanto para a sociedade como um todo. Não importa a idade, o trabalho dos pais e responsáveis é garantir que, em qualquer fase da vida, a criança ou jovem tenha o suporte e os cuidados necessários para crescer com saúde, segurança e felicidade. O cuidado nunca tem fim, e a responsabilidade nunca deve ser esquecida. O futuro de nossos filhos depende do que fazemos no presente.